A história do escravo é interessante. Está debaixo de um senhorio e todo escravo, naquela ocasião, nós não temos muito bem essa ideia, senão por documentários, porque nós não vivemos esse período, graças a Deus, não vivemos. Mas naquela época era muito comum, donos de escravos, donos de fazendas, homens de poder aquisitivo grande, e que tinham vários escravos com ele. E quando um escravo, ele fugia, pela lei da época, esse escravo, quando fosse recapturado, ele seria corrigido. Ele passaria por uma disciplina dura, rígida, e poderia chegar até a morte, até a condenação à morte. De modo que Onésimo, por si só, ele nunca mais voltaria para o seu senhor, ficaria escondido, daria continuidade à vida, a partir daquele momento que havia aceitado Jesus. Vou recomeçar, e esse, como eu disse, é o cerne desta carta, meus amados irmãos. Nós não podemos fazer assim, nós precisamos consertar as coisas que estão erradas, as coisas mal realizadas, mal feitas. É necessário que se olhe para trás, e naquilo que é possível, que está ao alcance, conserte. E Paulo então olha para Filemão e vai dizer para Filemão: eu vou te mandar de volta, Onésimo, eu vou te mandar de volta. Agora vocês imaginem o coração deste escravo fugitivo. Pegaram uma carta, e até foi questionado, levantado aqui na sala, de que ele próprio havia levado essa carta, e chegar lá para o seu senhor, se apresentar e dizer: eu sou teu escravo fugitivo, mas eu tenho aqui uma carta do apóstolo Paulo. Imagine o coração desse homem. Meus amados irmãos, voltar atrás para resolver coisas mal resolvidas é fácil fazer isso. Uma das coisas que constantemente ocorre, a falta de perdão, por exemplo, de alguém que ficou no passado. Às vezes, filhos que têm algumas questões com os pais. É normal, no meio do povo cristão, nós encontrarmos isso. Nós nos depararmos com essas situações. É comum. Mas quando nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a presença dele vai nos encher do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é perdoador. Definitivamente, irmão, Jesus entrou na nossa vida para mudança radical, mudança 100%. E isso nos faz pensar a respeito de algumas coisas que ficaram para trás. É necessário pedir graça ao Senhor, e eu preciso resolver. Se os irmãos notarem bem, eu citei 2 exemplos na classe com os irmãos. O primeiro deles, eu falei sobre Jacó. Jacó saiu fugido da casa do seu pai, e os irmãos conhecem muito bem a história de Jacó e Esaú. E ele sai fugido, e ele vai lá para a casa dos seus parentes, fica longe anos, e lá ele constitui família, lá ele constitui fazenda. O homem fica rico, o homem prospera, o homem tem uma grande fazenda, tem servos, tem gados, tem ouro, tem prata. Mas de tudo isso, irmãos, eu quero fazer aqui com os irmãos, trazer à tona um pensamento. Como que era o deitar na cama, o colocar a cabeça do travesseiro de Jacó à noite? Jacó tinha um grande medo, um terrível medo, algo que lhe assombrava. Todo lugar que ia, havia algo na vida de Jacó, embora fosse
detentor da promessa, embora fosse aquele que era detentor das promessas, da herança do seu avô e também do seu pai. Todavia, havia uma perturbação na sua alma. E qual que era a perturbação de Jacó? O medo que ele tinha de se encontrar com seu irmão. Tinha uma questão mal resolvida com seu irmão. Só que teve um negócio. Para tomar posse plenamente das promessas de Deus, Jacó teve que enfrentar o seu maior medo. Até quando que nós vamos fugindo daquilo que é o nosso maior medo? Até quando que nós vamos ficar fugindo das questões mal resolvidas? Houve um tempo em que ele teve que voltar para a sua terra, porque não poderia tomar posse plenamente de uma promessa de Deus que estava lá na terra de Canaã, não estava lá em Ur dos Caldeus, não estava na Babilônia. Quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você sabe qual que é o problema que tem te atrapalhado a alcançar plenamente a promessa de Deus na tua vida? Quantos anos está se arrastando e não se completa? E muitas das vezes pergunta para Deus: Senhor, fulano alcançou, Beltrano alcançou, por que que eu não alcanço plenamente a tua bênção? Eu sinto a tua presença, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida, eu até às vezes falo em língua estranha, mas você sente que está faltando ainda uma coisa. Vai chegar um momento que Jacó vai descer e vai ter que enfrentar. E lá no Val de Jabor, que os irmãos conhecem a história, passa todas as suas coisas, família toda, fazenda toda, mas ele não vai passar. Ele vai ficar no vale para lutar com Deus naquela madrugada toda, naquela noite toda, de modo que ele vai segurar um anjo e vai dizer para o anjo vai querer sair, se soltar, mas ele vai dizer: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Qual que era a bênção que ele precisava, gente? Ele estava precisando de dinheiro? Ele estava precisando de riqueza? Ele estava precisando de casamento? Ele estava precisando de filhos? Ele estava precisando de servos? Do que material que aquele homem precisava? Hein? Do que nessa terra ele estava carente? O que que Deus ainda não lhe tinha feito? Qual é a coisa que Deus, irmão, não pode fazer? Mas tem coisas que não é Deus quem vai fazer. Tem coisas que quem tem que fazer sou eu, é você. A decisão é nossa. Somos nós, irmãos, que vamos ter que parar um momento e falar: não, a partir de hoje eu vou resolver isso aqui. Eu não vou arrastar mais. Chega de ficar arrastando esse fardo comigo. Deixa esse fardo para trás. Mas para largar ele, não pode largar aqui. Você tem que voltar. Jacó voltou. Onésimo vai ter que voltar. O segundo exemplo que eu dei foi de Zaqueu. Bem rapidinho para os irmãos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu após sentir que a salvação havia chegado até a sua vida, ele se levanta no meio daquela turma toda e ele vai dizer para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado. Eu quero restituir quadruplicado. Eu não vou restituir só o que eu tomei. Não, eu quero compensar o meu erro. Eu quero compensar a minha falha. Esse é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho não é correr do diabo. Ei, desafio do Evangelho não é correr de problema. O desafio do Evangelho não é correr de dificuldade. Não é enfrentar adversidades. Esse não é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é viver dia a dia aquilo que Jesus Cristo nos tem ensinado. Vida mudada, vida transformada. É olhar para dentro de cada um e dizer: isto aqui na minha vida não está certo, de acordo com o que eu tenho aprendido na palavra.
Eu disse de manhã na escola bíblica dominical que tem gente que não gosta de estudo bíblico, tem gente que não gosta de pregação expositiva, tem gente que gosta daquelas pregações que mais é gritaria e tanta promessa, e de repente depois a pregação não sabe nem o que foi pregado. Gostam disso. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês gostam de estudo da palavra. Vocês gostam de pregação expositiva. Por quê? Por que tem alguns que não gostam? Porque confrontam o nosso problema. E tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que quer vitória. Tem muita gente querendo a bênção. Tem muita gente querendo o dono da bênção, né? Querendo a bênção, desprezando o dono da bênção. Não quer viver de acordo com a sua vontade. Eu quero receber, mas eu não quero obedecer à vontade dele. Aparecendo Isaías, daquelas mulheres que chamam o marido e vai dizer: eu quero o teu nome. Eu só quero o nome, quero carregar o nome. Pode ser que a gente trabalhe, a gente vai ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. Não queremos nada de você, só queremos o nome. São tais cristãos que estão vivendo hoje, só querem ser chamados de cristãos. Quer dizer assim, eu agora aceitei Jesus. Grande coisa ter aceitado Jesus. Se você aceitou Jesus, mas a tua vida não condiz, não anda na pegada de Jesus, não adianta nada. Você está caminhando para o inferno. Jesus está te chamando para a vida, e vida com abundância. E para usufruir de vida e vida com abundância, tem que haver mudança. Jacó, houve tamanha mudança que o anjo tocou-lhe na coxa, e ele saiu daquela batalha maquitolando, e o anjo disse para ele: a partir de hoje, o teu nome não é mais Jacó, o teu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Oh, aleluia. Deus não chamou para lutar com Ele, para você perder. Deus não é Deus de derrota. O Deus que nós servimos é Deus de vitória. Deus te chamou para ser vencedor. Paulo diz para os romanos: tu és mais do que vencedor. Mas às vezes fica aquela incógnita: por que eu não venço? Por que eu não triunfo? Por que eu não alcanço? Vamos pensar nas coisas que não estão resolvidas. Vamos pensar sobre as coisas que estão mal resolvidas. Então Paulo agora vai fazer Onésimo voltar. E Onésimo vai voltar com essa carta. E olha o que Paulo vai dizer para Filemão, o qual no outro tempo, estou mandando de volta Onésimo para você. No outro tempo ele te foi inútil. Em tempos passados, para você, esse escravo não prestou para nada. Em tempo passado, esse escravo só te deu dor de cabeça. Em tempos passados, este escravo só foi mau exemplo para os outros escravos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Filemão. Esse escravo inútil encontrou Jesus. E Jesus entrou na vida dele e mudou a sua vida. E agora, este que no tempo foi inútil, mas agora, para ti e para mim, será muito útil. Eu te tornei a enviar. E você, tu torna a recebê-lo como ao meu. Olha como que Paulo está protegendo esse moço. Paulo sabia das leis daquela época e a sentença do escravo fugitivo. Mas Paulo faz assim, eu estou me colocando na frente dele. Você vai recebê-lo como ao meu coração. Essa expressão aqui quer dizer o seguinte: você vai receber como você estivesse recebendo a mim mesmo. Olhe para Onésimo, Filemão, e não enxergue Onésimo, o escravo fugitivo. Enxergue Paulo. Enxergue Paulo. Meus irmãos, é a mesma coisa que falar assim: olhe para ele, não enxergue mais aquele fugitivo, enxergue Jesus na vida dele. Eu quero fazer uma aplicação mais outra nessa noite. As pessoas olham para nós, quem é que eles têm que ver? Será que eles vão olhar para mim e vão ver aquele Denilson velho de antigamente? Hein? Vão olhar para o Denilson e vão dizer: o mesmo de anos atrás, foi para a igreja de crente, não mudou nada, continua falando as palavrinhas feias, continua com aquelas brincadeirinhas sem graça, continua frequentando aqueles mesmos lugares.
As pessoas estão olhando para nós vendo isso? Continuam vendo em nós o velho homem? Ou as pessoas estão olhando para nós e vendo, não é que mudou mesmo? Não é que ele está diferente mesmo? Até a fisionomia dele é outra, até a fisionomia dela é outra, é diferente. Aquilo que eu oferecia para ele, aceitava rapidamente. Eu ofereço agora, ele não quer mais. Por que ele não quer mais? As pessoas não estão nos vendo mais, mas estão vendo Cristo em nós.